A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e vou ministrar agora a lição número 1, a lição que tem como título A Ascensão de Salomão e a Construção do Templo. Estamos estudando a revista CPAD, no terceiro trimestre do ano 2021, a revista que tem como título O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Nós estamos estudando esta revista que fala sobre o livro de Reis. Então a gente vai estudar o primeiro e o segundo livro de Reis, um livro que traz muita informação aí importante para a vida cristã, porque ele conta a história da nação de Israel, mas ali é o plano de salvação de Deus agindo, tá? Porque Deus está preservando a nação para que um dia nasce o Messias. Então Jesus nasce da tribo de Judá, que é o reino do sul, que é preservado, que é levado para o cativeiro, mas volta e Deus conduz a nação dessa forma, de tal forma que hoje nós temos acesso à salvação por meio do Messias que nasceu. Então é uma revista que muitos podem falar assim, é Antigo Testamento, é Israel, não tem nada a ver com a vida dos dias de hoje. Tem tudo a ver sim, tá? Além das lições que a gente vai ver práticas dentro das lições da vida dos reis, a gente tem também essa lição mais ampla que é falar do plano de salvação, tá? Que no caso cumpriu-se em Jesus Cristo, certo? Então vamos lá, né? Este vídeo é o vídeo de destaque da lição, onde eu destaco alguns pontos, apresento algumas coisas diferentes. Então quem acompanha o EBD em Foco sabe que a gente faz um vídeo completo que é postado no começo da semana. Este vídeo segue a revista na íntegra, passando por cada tópico e subtópico, onde a gente apresenta a visão do autor e dá explicações um pouco mais profundas, trazendo aí aplicações práticas, né, para a nossa vida. No caso, o vídeo de destaque ele é um pouquinho diferente. Se for necessário, eu apresento uma visão diferente da visão do autor. Tá? Se for necessário, eu discordo completamente dele, ou eu concordo 100% com ele. Eu trago um conteúdo a mais, um conteúdo complementar. Então esse vídeo ele tem como propósito destacar realmente alguns pontos. A gente tem o vídeo de destaques e o vídeo de dicas, só que eu percebi que esses vídeos estavam cumprindo o mesmo propósito. Então a gente resolveu parar com o vídeo de dicas e o Victor Santos, que fazia o vídeo de dicas, vai me ajudar no vídeo de destaque. Então a gente vai fazer um vídeo só, complementar da lição, né, para complementar outro vídeo, para que você possa aprender mais. Nesse caso, a gente está com 3 vídeos, né? O vídeo de conteúdo completo, o vídeo de dicas e o vídeo de destaque. Agora vai ficar só 2, sendo que esses últimos 2 vão juntar em um só. Então, neste aqui eu vou gravar, do jeito que eu gosto de gravar, me filmando, tá? E quem sabe as próximas lições a gente vai ser o Victor, depois vai ser eu, a gente vai revezando, tá? O Victor faz um pouco diferente, coloca um slide, né? Ele consegue fazer dessa forma, eu prefiro fazer assim, eu me sinto mais à vontade. Mas enfim, vamos lá, né? O que acontece é que o objetivo do vídeo é realmente trazer um conteúdo extra para você, complementando a lição para que você possa aprender mais. Neste vídeo eu vou falar um pouco da introdução de Reis, a introdução de Reis, tá? Porque não tem na revista, falar um pouquinho, tá? Não muito. E vou destacar alguns pontos da lição e no finalzinho do vídeo eu vou fazer uma pequena observação sobre a questão daquele pastor que cancelou a revista, que proibiu a revista lá na igreja dele, lá em Abreu Lima, porque eu fiz um vídeo falando sobre isso e muita gente comentou um monte de coisa, eu quero fazer algumas observações. Só para atualizar você, o pastor que fez todo aquele auê resolveu usar a revista, tá? Pelo uma nota que eu recebi aí dele, parece que ele vai usar a revista, pelo que eu entendi da nota que ele publicou. Ele mesmo publicou uma nota, assinou e ele vai usar a revista. Então fez todo aquele negócio todo para voltar a usar. Mas enfim, a CPAD também não ia deixar passar batido isso aí. Mas vamos lá, né? Depois isso fica para o final. No final eu comento alguma coisa sobre isso. Tá? Na verdade eu não quero insistir muito nessa polêmica, é só porque algumas pessoas comentaram algumas coisas no vídeo e eu vou ter que, né, pelo menos fazer alguma observação. Mas vamos lá. Eu vou deixar disponível para download um material em PDF que eu tirei do livro do Stanley Ellison, que faz um panorama do Antigo Testamento, e aqui eu vou colocar, né, para você baixar o panorama do livro de Reis, o primeiro e segundo livro de Reis. Tá? No caso, você vai ter esse material para dar uma estudada com detalhes. Eu vou só fazer algumas observações aqui desse material. Primeiro, quem é o autor do livro de Reis? Segundo a tradição judaica, quem é o autor é Jeremias, tá? No caso, junto com seu secretário Baruque. Isso pode ser observado em Jeremias 45. A gente vê que Jeremias foi o profeta que viveu na época do exílio e, se não foi ele, foi outro que viveu na época do exílio. Então, esse livro foi escrito lá na frente, né, depois que o templo foi destruído, tá? Então, ele pegou, na verdade,
O que o autor fez foi pegar vários escritos que já existiam e compilar esses escritos, ou seja, organizar numa ordem, complementar com alguma coisa e deixar o livro pronto para ser lido e entendido. Tá? Ele fez uma pesquisa histórica, não foi uma psicografia, né? Como alguns crentes pensam que, como a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, tem gente que pensa que o Espírito Santo se apoderou da pessoa, a pessoa saiu escrevendo assim, sem mais nem menos. Não, não, não. Foi um processo de pesquisa histórica que Jeremias ou outro escritor, não sei, pegou os escritos, pegou as histórias, conversou com pessoas e escreveu o livro, tá? Um processo de pesquisa, onde ele colocou ali a sua carga emocional, ele colocou o seu estilo literário, ele trouxe para uma linguagem que todos nós possamos entender. Então, o objetivo foi esse, tá? Foi nessa forma que foi escrito. E a gente tem algumas pistas desse modelo de escrita, né? Porque a gente tem em 2 Samuel 1,18 falando do livro dos justos. Que livro é esse? A gente não tem ele aqui. O livro do sucesso de Salomão, 1 Reis 11:41. Tá? O livro das crônicas dos reis de Israel, 1 Reis 14:19. Ele é mencionado 18 vezes nos dois livros. Então a gente tem 18 vezes fazendo uma referência ao livro das crônicas dos reis de Israel. Significa o quê? Que todo rei de Israel tinha ali um registro do que acontecia naquele reinado. Muito provavelmente o escritor de Reis pegou esses registros e organizou, tá? 1 Reis 14:19, você vai ver uma citação dele aí. Os livros das crônicas do rei de Judá, que é o rei do sul, o reino do sul, tá mencionado 15 vezes nos dois livros. Olha só, mais registros. Na 1 Reis 14:29 fala isso aí. E aí tem, né, vários outros livros, né? O livro de Natã, do profeta Natã, de Aías, visões de Ido, enfim. Então foram consultas que foram realizadas nesses livros para compilar o livro de Reis. O cenário histórico. Vale ressaltar que o livro de Reis ele tem um contexto religioso e um contexto histórico, um contexto político. A gente precisa entender esses contextos, tá? No caso em relação à história, é só falar o tempo que o livro abrange. Ele abrange de 970 a.C. a 560. Vai diminuindo, viu? Vai de 970, 560, 400, 300, até chegar em Cristo, que é zero. Tá? Contando de trás para frente, de Jesus de trás para frente. Nesse caso, um período de 400 anos. Tá? Ele vai de 970, que é quando o finalzinho do reinado de Davi e o começo do reinado de Salomão. Ou seja, Salomão viveu há mais de 3.000 anos atrás. Né? Cerca de 3.000 anos, vamos colocar assim. Né? Se a gente for fazer a conta aí, aproximadamente 3.000 anos. 2.000 e uns quebradinhos, 900 e pouco. Então, a gente tem um período bem grande. Tá? O ano 560 ainda fala da libertação de Joaquim. O povo já tinha sido levado para o cativeiro. Tá? O povo foi levado para o cativeiro em 586, que o templo foi destruído. Ainda tem mais um períodozinho para frente, tá? Até o ano 560. Então, o livro abrange um período de 400 anos. Tá? A gente tem um cenário político que fala do reinado de Salomão. Depois de Salomão, divide o reino. Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte é chamado de Israel. Reino do Sul é chamado de Judá. Os reis de Israel, nenhum foi bom. Nenhum fez a vontade de Deus. E todos eles se corromperam. E por isso Deus permitiu que a Assíria levasse eles para o cativeiro em 722 a.C. E eles nunca mais voltaram. Na verdade, o que os assírios fizeram foram enviar povos de várias regiões para habitar ali em Samaria, que era a capital do Reino do Norte, e aconteceu que surgiu os samaritanos, um povo misto, uma mistura de vários povos, né, que formou que foram habitar naquela região. Por isso que os judeus do sul, no caso de Judá, eles não gostavam dos samaritanos, justamente porque era um povo misto e não eram judeus puros, e eles se consideravam puros, então tinha essa confusão dos samaritanos. Então vem daí, tá? O povo é levado para o cativeiro, não volta do cativeiro, e vem outros povos e habita aquela região. Vamos lá, mais uma observação é que o Reino do Sul também é levado para o cativeiro em 586, só que o Reino do Sul volta. A gente tem a história de Neemias, de Esdras, que é o retorno do povo, reconstrução da cidade, reconstrução do templo. Então a gente tem esse retorno do povo, onde a nação é preservada e nasce o Messias. Jesus vem da tribo do sul, da tribo de Judá, do Reino do Sul, da tribo de Judá.
a gente tem muita referência aos sacerdotes no livro, fala muito da questão da adoração, da idolatria de forma geral. Tá? A idolatria é um problema para Israel, um problema muito sério, tanto que quando o povo volta do cativeiro, eles abandonam a idolatria. Tá? Por quê? O livro de Reis mostra que o povo foi levado para o cativeiro por causa da idolatria. Como eles sofreram muito, quando eles voltam e falam, não, agora a gente não vai mais mexer com idolatria. Tá? A gente aprendeu a lição. Então é nesse sentido. Tá? Então o livro tem esse propósito literário, propósito religioso, mostrar aí Deus agindo também na vida das pessoas, lições muito importantes para a nossa vida. Certo? Então, eu vou passar agora para o conteúdo da lição. Tá? Vamos entrar aqui dentro do conteúdo da lição. O conteúdo da lição começa falando da sabedoria de Salomão. Tá? Depois ele vai para a consolidação do poder e, por último, a construção do templo. É muito conteúdo para pouco espaço, muito conteúdo mesmo. Então, o professor da EBD tem que se virar aí para tentar passar as informações. Eu faria 2 lições. Eu faria uma lição específica para o templo. Eu acho que a questão do templo merecia uma lição só para ele. Mas vamos lá. Quando Deus fala com Salomão e ele pede sabedoria, a gente tem que entender que Salomão está num contexto onde ele está com a vida espiritual no altar. Ele está sacrificando. Se você leu a passagem ali do capítulo 3 de 1 Reis, ele está no local de sacrifício, está em Gibeão. Tá? Ele estava conectado com Deus. Então, quando Deus aparece, fala e pede o que tu quiseres, ele pede o quê? Sabedoria. Mas por que ele pede a coisa certa? Porque ele está na presença de Deus. E a gente tem que pensar dessa forma. Às vezes Deus dá oportunidade para nós e a oportunidade passa despercebida, porque a gente não está na presença de Deus. E Salomão estava na presença de Deus. Então ele soube pedir a coisa certa. Quando ele pede sabedoria, Deus dá, além da sabedoria, Deus dá também poder, Deus dá riqueza, Deus dá muito mais coisa para ele, além da sabedoria. Então Salomão, ele é abençoado por Deus, né, porque ele realmente está na presença de Deus fazendo sacrifícios. E se a gente observar, o pedido de Salomão não foi um pedido egoísta, não foi algo para ele se satisfazer, mas foi pensando no povo. Quando ele pede sabedoria, ele fala assim, esse povo é muito grande, tá? É um povo que eu não tenho capacidade de governar. Tá? Ele fala lá no capítulo 3, versículo 7, parte B, sou ainda menino pequeno, né? Não sei como sair, nem como entrar. Ou seja, eu sou inexperiente. Eu estou com essa tarefa muito grande. Né? O versículo 8, ele fala que a grandeza da tarefa. Né? Então, ele está preocupado com o povo. Isso se mostra verdadeiro que ainda ali, após ele receber, acho que é no capítulo 3 ainda, após ele receber a sabedoria, tem uma demonstração prática dessa sabedoria, que é o caso das mulheres, que o filho morreu, aí a outra, ela trocou, né? O filho lá com o filho da outra, e elas foram lá para Salomão resolver o problema. Aí você fala assim, mas espera aí, como assim? Essas mulheres foram procurar o rei para resolver o problema pessoal delas? Porque esse era o papel do rei. O papel do rei, um dos papéis do rei, né? Não o papel do rei, nenhum dos papéis do rei, era julgar as causas do povo. Então o rei ele tinha que ter sabedoria para fazer esse julgamento. É claro que ele não julgava tudo, ele tinha auxiliares e tudo mais, mas ele tinha essa responsabilidade de julgar. Então Salomão ele já demonstra a sua sabedoria em prol do povo. E eu particularmente não vejo Salomão pecando nessa questão da sabedoria, sendo arrogante, porque eu tenho muito conhecimento, eu sou melhor do que todo mundo, eu passo por cima dos outros. A gente não vê que a queda de Salomão não está relacionada a essa questão da sabedoria dele. Muito pelo contrário, né? A sabedoria dele fez com que o reino fosse visto por todas as nações como um reino diferenciado, porque lá tem um rei muito sábio, a nação é diferenciada. Então a sabedoria de Salomão foi para servir a nação, simplesmente isso, para servir a nação. Ela não foi para ele se exaltar. Então a gente observa que nós temos o rei, tá? Um rei sábio que usou toda a sua sabedoria em prol do povo. Um exemplo de liderança até mesmo para nós que lideramos como professores da IBD, ou quem sabe lidera um grupo na igreja, ou quem sabe você é pastor, né? Tudo que você tem de Deus, de sabedoria, de conhecimento, que seja para o povo e não para você.
Onde foi que Salomão errou? A gente sabe que Salomão cai, Salomão, né, ele erra. O escritor da revista trata disso aqui. No livro de apoio ele faz uma abordagem mais profunda, mas eu quero fazer aqui uma abordagem um pouco diferente, voltando lá para Deuteronômio, capítulo 17, onde Deus fala assim: olha, quando vocês entrarem na terra, vocês vão ter um rei. Futuramente o povo vai pedir um rei e vocês vão escolher um rei. Olha só como é o rei que eu quero. Aí Deus vai descrevendo o rei. E no versículo 16 do capítulo 17 de Deuteronômio, ele fala assim: porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Ou seja, não multiplique cavalos, não multiplique mulheres e não multiplique prata ou ouro. Isso era o que o rei não deveria fazer. Quando a gente vai para o livro de Reis, o que a gente observa, né? 1 Reis 11. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, né, por causa dos seus deuses. E o texto diz, no versículo 3, que tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. No versículo, um pouco antes, capítulo 10, né, a gente vê aqui, versículo 23, fala assim: assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Então ele tinha muita riqueza, ele tinha muito dinheiro. Versículo 25, cada um trazia presentes, objetos de prata, ouro, armadura, especiarias, cavalos, mulas, ano após ano. Versículo 26, também ajuntou carros e cavalheiros, tinha 1.400 carros e 12.000 cavalarianos. Ele distribuiu as cidades para os carros e juntou junto ao rei em Jerusalém. Tem um versículo anterior, acho que é o 4:26, que fala que ele tinha 40 mil, tá? Até que surgiu uma polêmica ali no grupo do WhatsApp, né? Que tinha também Salomão 40 mil cavalos em estrebarias para os seus carros e 12.000 cavaleiros. O que acontece? Alguns estudiosos comparam essa passagem aqui com essa outra passagem aqui que eu li, que fala de 1.400, com uma passagem de Crônicas, que fala 4.000, e aí diz que tem uma certa divergência. Muito provavelmente foi um erro de copista, tá? O certo é 4.000, tá? O certo é 4.000. E esses textos também podem ter sido escritos em momentos históricos diferentes, onde ele tinha uma quantidade, depois ele tinha uma outra quantidade, então pode ser isso também. Mas enfim, não vamos entrar em detalhes dessa questão aqui, isso não invalida o texto bíblico, tá? Tem uma certa divergência. O que a gente entende é que ele tinha cavalos, muitos cavalos, ele tinha muitas mulheres, ele tinha muito dinheiro. E contrariando completamente Deuteronômio 17. E o que isso significa para nós? Qual a aplicação prática disso para nós? Vamos lá. O que é um cavalo? O que significava ter cavalos naquela época? O rei ter cavalos. Cavalo era uma arma de guerra. Era como se fosse um tanque nos dias de hoje. Um exército que tem muitos tanques de guerra. Então um cavalo, ele significava poder político e bélico. O rei que tinha muitos cavalos, ele tinha poder. Ele tinha domínio. Ele podia ir para a guerra e vencer. Ele era imponente. Então, aqui está Salomão contrariando o que Deus falou. Não acumule poder para você. Não acumule poder. Haja com humildade. Então, quando a gente vai para o Novo Testamento, Jesus traz uma lição de humildade. Se você quer ser grande no reino, você tem que servir. Você tem que estar pronto para servir. Não é ter poder, não é se exaltar. Eu tenho poder, eu sou poderoso. Acumular poder pode levar à ruína, que foi o que aconteceu com Salomão. Ele acumulou muito poder. Não multiplique para si mulheres. Tá? Versículo 17, capítulo 17, versículo 17 de Deuteronômio. E como a gente viu aqui, ele tinha muitas mulheres. Salomão tinha muitas mulheres. E aqui a questão não é o sexo em si. Muita gente fala assim, o sexo é a ruína. Né? O caminho da ruína para muitos líderes cristãos. Mas a gente tem que ver não somente como sexo. Realmente, o sexo ele pode ser um caminho de ruína? Pode sim. Mas no caso de Salomão, eu não vejo nem como sexo em si. Eu vejo como ali Salomão ele estava criando relações comerciais e públicas e alianças com povos vizinhos. Esse foi o problema. Não foi nem porque Salomão teve muitas mulheres, o sexo levou ele a se corromper. Não. Foi porque Salomão, querendo fazer alianças com outros povos,
criar relacionamentos, ele teve que abrir mão da sua fé. Ele teve que abrir mão de guardar os mandamentos. Ele se corrompeu com essas mulheres, tá? Sendo já velho, capítulo 11, versículo 4. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Então Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, Milcom, a abominação dos Amonitas, né, fez o que era mal aos olhos do Senhor e perverteu, né, enfim, se perverteu nos caminhos do Senhor. O que nós temos aqui, um rei que, para ter boas relações públicas, abriu mão da sua fé, do evangelho. Será que vale a pena? Será que vale a pena diluir o evangelho para se acomodar à cultura? Será que vale a pena abrir mão de alguns aspectos do evangelho porque a gente precisa se adaptar à modernidade? Isso tem acontecido em muitas igrejas. É por isso que a gente tem visto por aí igrejas fazendo casamentos homossexuais. A gente não está querendo ser hostil a homossexuais, a questão de que a gente trata mal. Não, nada disso. Eu tenho amigos homossexuais, eu me relaciono tranquilamente com pessoas homossexuais. Eu já tive inclusive, quando eu fazia faculdade, na casa morava uma menina que era lésbica, ela tinha uma namorada, e ela falava pra mim dessa namorada dela, a gente ia pro shopping passear, andar junto, eu e ela, no caso, a gente ia pro cinema junto, e eu chamava ela pra ir pra igreja, ela ia pra igreja comigo, e assistia o culto e tudo mais, e a gente tinha uma relação de amizade muito grande, entende? A gente vivia super de boa. Só que o que estão querendo fazer hoje é obrigar as igrejas a realizarem o casamento homossexual. Aí é problema, porque a igreja vai ter que abrir mão de uma fé básica, abrir mão de um princípio básico, ferir a fé. E isso é problemático, é um debate que está na sociedade, mas eu nem vejo isso como debate, porque a gente não pode abrir mão disso. Tá? E muitas igrejas históricas evangélicas estão abrindo mão disso. Isso tem acontecido. Eu só dei um exemplo. Isso vale para tudo, tá? Vale para tudo. Tem igrejas por aí que estão tolerando adultério, estão tolerando mentira, em prol o quê? De bons relacionamentos, em prol de poder político. Porque aqui está tudo interligado, isso tem nos dias de hoje. Tá? Muitos crentes abrindo mão do evangelho por causa de um político, por causa de influência na sociedade, e está tudo interligado. Então Salomão ele errou nesse sentido. Não foi o sexo em si, mas misturar-se com outros povos e adorar outros deuses. Isso foi que corrompeu. Então, ter alianças erradas, isso pode ser problemático. Tá? Por isso que Deus falou, não multiplique para si mulheres. Deus não estava pensando em dar uma orientação com relação a sexo, mas com relação a relacionamentos errados. No caso, influências erradas. E não multiplique para si prata e ouro. Tá? A riqueza, ela pode ser problemática. Pode ser problemática. Tá? A gente tem muitas orientações no Novo Testamento com relação à riqueza. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Mateus 6, 21. Então Jesus não está falando que a pessoa não pode ter dinheiro, mas ela não pode colocar o seu coração nas riquezas, dos prazeres, nas coisas terrenas. É nesse sentido. E muitos que querem buscar riqueza acabam entrando em caminhos complicados, tortuosos. Isso Paulo fala, se não me engano, a Timóteo, não lembro agora o capítulo, o versículo, mas Paulo traz essa orientação até onde ele fala ali, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor, não o dinheiro em si, o amor ao dinheiro. Então, se apegar a riquezas, isso pode corromper. Então, Salomão ele se corrompeu com isso. A riqueza, dinheiro. Então, isso levou ele à ruína. E no meu primeiro vídeo, eu falei que Salomão se arrependeu no final da vida. E muita gente perguntou para mim, qual a referência bíblica para isso? Na verdade, irmãos, eu até peço perdão por essa declaração, porque essa declaração não é um consenso, tá? Alguns teólogos entendem que Salomão escreveu Eclesiastes, não é certeza, alguns entendem isso. E baseado no livro de Eclesiastes, alguns dizem que ele se arrependeu no final da vida. Mas o texto de Reis não diz. Então, eu retiro o que eu disse e vou deixar em aberto essa questão dele ter ou não se arrependido. Não vou bater o martelo porque ninguém tem consenso com relação a isso. Tá? Então a gente não sabe se Salomão se arrependeu no final da vida. E a gente tem, agora eu vou caminhando aqui para o final da aula, a gente tem aqui a questão da construção do templo. A construção do templo, a gente observa que Salomão ele construiu porque isso era um desejo de Davi. Deus falou que Davi não ia construir, mas Davi deixou tudo pronto. Ele deixou a planta do templo, ele deixou
no caso, o terreno, ele já deixou tudo pronto. Então Salomão sabia que isso era a missão dele. Tá? Salomão não precisou orar, pedir direção de Deus, não, já estava tudo certo. Então Salomão foi lá e construiu o templo. O templo ele foi baseado nos moldes do tabernáculo, claro, em proporções muito maiores. Então foi algo grandioso. A glória daquele templo foi algo insuperável. Depois veio o templo de Zorobabel, que o templo foi destruído, na época do exílio, foi destruído. Aí quando voltaram do exílio, um descendente de Davi, chamado Zorobabel, resolveu reconstruir o templo, mas o templo não tinha a mesma glória do templo de Salomão. Depois Herodes pegou esse templo de Zorobabel e deu uma reformada, ampliada e fez algo grandioso. Dizem que o templo de Herodes foi muito belo, uma das mais belas obras de todos os tempos, tá? Esse templo de Herodes. Porém, ele não tinha a mesma imponência do templo de Salomão, pelo ouro presente no templo de Salomão. O templo de Herodes era muito bonito, mas ele não teve tanto ouro quanto teve o templo de Salomão. Tá? O templo de Salomão era revestido de ouro, quase todo, muitas partes por fora revestido de ouro e muitas partes por dentro revestido de ouro. O Santo dos Santos revestido de ouro. A gente tem, se a gente for observar a medida ali do Santo dos Santos, eu tinha marcado a passagem e eu acabei esquecendo de... Eu tenho um problema de decorar onde está escrito, tá? Capítulo e versículo. Eu tenho um problema com isso. Eu não tenho uma memória muito boa nesse sentido. Tá? Eu não lembro exatamente o capítulo e o versículo, mas que fala as medidas do templo. E a medida do Santo dos Santos é uma medida de largura, comprimento e altura igual. Tá? Igual. O Santo dos Santos representava o quê? A presença de Deus, onde Deus estava, onde ficava a Arca da Aliança, onde estava a presença de Deus. Quando a gente vai lá para Apocalipse, lá no finalzinho de Apocalipse, que fala da Nova Jerusalém, tá? No caso, capítulo 21, fala que desce a Nova Jerusalém, né? E deixa eu ver se eu encontro aqui o versículo também, né? Fala que ali na Nova Jerusalém está a glória de Deus. A Nova Jerusalém é onde vai estar a presença de Deus, é o tabernáculo de Deus. E a medida da Nova Jerusalém é largura, comprimento e altura também iguais. Tem a medida certinha aqui. Eu não vou nem procurar o versículo, senão eu vou acabar tomando tempo aqui no vídeo. Tá? Mas eu quero só fazer essa ponte. Eu peço perdão por não ter anotado isso aqui. Mas se você olhar, o Santo dos Santos aponta para a Nova Jerusalém. O Santo dos Santos é uma miniatura daquilo que Deus planeja. Por isso que ele tinha tanta glória, tinha tanto ouro, todo revestido de ouro. Então ali estava a presença de Deus, tá? O propósito do Santo dos Santos, o formato do Santo dos Santos, tudo isso é equivalente à Nova Jerusalém. Então ali a gente já vê uma ponte para, né, esse futuro onde nós estaremos para sempre na presença de Deus. É por isso que a glória foi muito grande. O escritor da revista vai falar aqui da glória do templo, que as pessoas não conseguiam ficar de pé, elas caíam, né? Caíram, não conseguiam nem adorar, não conseguiam nem louvar os levitas por causa da glória do Senhor que foi revertida ali, né? Que foi derramada ali, melhor dizendo. Então a gente vê que esse período foi o período mais importante assim, para a nação de Israel em termos de sabedoria, de poder, de glória, de presença de Deus. Foi onde realmente é algo maravilhoso e esplêndido. Mas devido à desobediência, a glória do Senhor se afastou, o templo foi destruído, o povo foi levado para o cativeiro. Entende? O livro conta essa história. O auge, o apogeu e a decadência da nação. Tá? Então, por isso que a gente vê aqui o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, né? Então, assim, mesmo a nação sendo infiel, Deus tinha um plano. Muita gente fala mal da igreja hoje. Porque a igreja se corrompeu. Porque isso. Porque aquilo. Mas a igreja ainda é a igreja de Cristo. A igreja ainda está presente. A igreja ainda está ativa. Mesmo em meio a tanta infidelidade, a gente sabe que Deus ainda está agindo e cuidando do seu povo. Amém? Então eu encerro aqui. Espero que você tenha compreendido, gostado da aula. Deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Sua participação é muito importante, tá? Esse vídeo não foi fácil gravar, irmãos, porque
muita correria, muito difícil. Eu comecei a gravar ele, tive que parar 3 vezes. Gravava, não ficou bom, vou começar do zero. Gravava, não ficou bom, vou começar do zero. Então, eu peço para que os irmãos que assistiram até aqui, poucas pessoas vão até o final, mas se você chegou até o final, muito obrigado de coração, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Conto com as suas orações para continuar esse projeto. Como eu prometi no começo, eu ia fazer uma pequena observação sobre a questão do pastor que cancelou a revista, que proibiu a revista. Eu só quero dizer uma coisa, irmãos. A gente vive num país politicamente polarizado. E uma das coisas que as pessoas comentaram lá é que o escritor da revista, o pastor Clayton, anda curtindo em redes sociais publicações de Randolfo Rodrigues, de Marcelo Freixo, que são, né, políticos de esquerda e tal, marxistas. E o Randolfo Rodrigues, por exemplo, ele é o presidente da CPI, tá, investigando a questão da condução da pandemia pelo presidente. E a gente sabe que no meio evangélico tem muitos simpatizantes do presidente. E aqui, pelo menos na minha região, eu acho que isso acontece no Brasil inteiro, quando a gente fala mal do Bolsonaro, quando alguém fala mal do Bolsonaro, é esquerdista, é marxista, é isso e aquilo. Não. Bolsonaro não é a única opção, Lula não é a única opção. A gente tem duas opções aí, que muita gente fala assim, se tu não vota no Bolsonaro, tu é petista, tu é marxista. Não necessariamente. Eu acho que a gente tem que ser prudente nisso aí. Se alguém não apoia o presidente, não significa que ele é marxista. E se alguém curte ou compartilha de publicações de deputados ou políticos, de forma geral, de esquerda, não significa que essa pessoa que faz isso, ela está confiando em todas ou concordando com todas as pautas daquele político. A gente tem que parar um pouco de pensar na pessoa em si e começar a pensar em ações. Se tem um político de esquerda, marxista, que está promovendo uma boa ação, um bom projeto, trazendo resultado para a sociedade, qual é o problema do cristão compartilhar e curtir? Não tem problema nenhum. É a minha visão em relação a isso. Eu não posso demonizar a pessoa em todos os seus aspectos se tem uma ação dele ou outra ação que é boa. Eu tenho que olhar as ações da pessoa. Eu tenho que olhar as motivações. Então muita gente falou mal do escritor da revista por causa disso. E eu não concordo com isso, tá? Eu não concordo. Eu não vou julgar a pessoa. Eu vou pegar um pastor, tá aqui o livro dele, a foto dele aqui, um pastor que tem experiência como pastor, que tem, né, uma boa formação, que tem livros escritos, que tem contribuído com a obra, e vou falar que ele é um inútil no reino de Deus porque ele curtiu alguma coisa do Randolfo Rodrigues. Fala sério. Se ele votar no cara e concordar, não tem problema nenhum. Isso não tira dele a unção que está na vida dele, isso não faz dele um pecador, isso não faz dele alguém que não tem propriedade. Então, o que eu fiquei um pouco chateado com relação a toda essa polêmica foi que, até o momento, ninguém apresentou nenhuma prova de que o escritor da revista defende ideias contrárias ao evangelho. Ninguém apresentou nenhuma prova. Pegaram trechos da tese de doutorado dele, um trabalho acadêmico, fora de contexto, citações que ele faz fora de contexto, para falar mal dele, o que eu acho isso uma irresponsabilidade muito grande. Tá? Então, eu acho que o cristão que é verdadeiro, ele não tem que fazer isso. E ele publicou uma nota, esse escritor publicou uma nota, e ele falou até mesmo de perseguição. Então, ele sofre perseguição pelos próprios crentes, infelizmente. Pessoas que não vigiam. Então, eu fiquei muito triste que começaram a condenar o pastor em coisas totalmente sem fundamento. Eu queria ver algo que ele escreveu que é contrário ao evangelho. Algo que ele falou que é contrário ao evangelho. Algo que, dentro de tudo contextualizado, ninguém me mostrou até agora. No vídeo que eu fiz, muita gente, porque isso? Eu falei, me mostra a prova. Me mostra. Eu não estou defendendo o pastor Clayton porque eu conheço ele, sou amigo dele. Eu vi o pastor Clayton uma vez, num congresso de escola dominical, até tentei tirar uma foto com ele, fiquei assim, querendo tirar uma selfie, ele conversando com o povo, ficou bem mal feita. Então, enfim, eu não estou defendendo ele porque eu sou amigo dele. Não, eu quero ser coerente com as coisas. Esse tipo de atitude, se alguém falar mal até de alguém que eu não concordo, que eu não tenho nenhuma afinidade, que é totalmente o contrário, mas se usar artifícios
errados para falar mal de alguém, eu vou discordar. Tá? Se a gente for falar mal de alguém, seja quem for. Falar mal assim, irmão, o que eu estou falando é falar mal no sentido das ideias da pessoa, do que ela diz, não que eu sou contra a pessoa. Quando eu falo que eu não gosto de alguém, não estou falando que eu não gosto da pessoa em si, eu odeio a pessoa, mas eu estou falando das ideias da pessoa. Tá? As ideias da pessoa que eu não concordo, eu sou contra artifícios para manipular o que a pessoa falou e condenar a pessoa, eu sou contra isso aí. Então, deixo aqui minha opinião. Enfim, peço perdão se tenho ofendido alguém, mas eu creio que a revista vai ser uma bênção, que Deus vai abençoar grandemente. A paz do Senhor, até a próxima aula.